Olá, amigas! Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os tapas da Espanha. Não é uma história real, porque são lendas que vão acontecendo no decorrer do período e elas vão se acumulando. E depois eu vou dar para vocês uns exemplos de tapas, como é que vocês vão montar essas tapas, tá bom? Então, uma das mais antigas teorias remonta ainda do tempo de Alfonso X, o Sábio. Ele ficou doente e durante o período que ele ficou doente foi receitado a ele que tomasse alguns cálices de vinho. Mas como ele estava muito fraco, então levavam para ele o vinho na taça e alguma coisa salgada para ele ir diluindo para que tapear a bebedeira que ocasionalmente poderia acontecer por causa da fraqueza dele. Tem uma outra lenda, que durante o reinado dos reis católicos, devido a acidentes que ocorriam com as carroças, porque os carroceiros, os condutores das carroças, eles passavam nas tabernas e se alcoolizavam. E aí eles pegavam a carroça, saíam em disparada e aconteciam acidentes. Então determinou-se que antes dele começar a beber, ele tinha que comer alguma coisa. Então o vinho dele já vinha com um pratinho de tapas, com alguns tira-gosto, alguma coisa salgada, para ele dar uma forrada no estômago e assim ele poder não ficar alcoolizado. Tem uma outra versão também bastante interessante, que é sobre o rei Fernando II de Aragão. E eu gosto muito dessa versão, porque ela se refere a um rei da Espanha. Então ele chegou numa taberna e pediu um cálice de vinho. Então o taberneiro foi lá e trouxe um cálice de vinho para ele. Majestade. E o rei Fernando tomava um vinho muito vagarosamente, pensativamente, e as moscas começaram a rodear o cálice de vinho dele. E ele reclamou com o taberneiro: as moscas estão sentando no meu vinho. O taberneiro se assustou: nossa, sua majestade, reclamando. Tirou a taça de vinho dele e trouxe uma outra taça de vinho. Dessa vez, ele trouxe uma taça de vinho com um pedaço de jamão em cima. Aí as pessoas que estavam lá acharam aquilo tremendamente elegante, chique, uma taça com uma tampa em cima. Então, a partir daí, nessa taberna, eles começaram a servir o vinho ou com um pedaço de jamão e posteriormente, como o jamão naquela época já era caro, eles colocavam uma tampa de pão e sobre o pão um pedaço menor de jamão, uma azeitona, alguma coisa desse tipo. E daí o taberneiro chegou e falou para ele: majestade, aqui está, aqui tu tienes su tapa, majestade. Tem uma outra versão que é mais da Andaluzia, do sul da Espanha, que ela conta que os tapas nasceram no século XX na Andaluzia, então bem mais recente do que essa história que eu contei para vocês, e precisamente em Almeria, onde se colocavam fatias de jamão também sobre a taça de vinho, mas com uma outra finalidade. Eles diziam que o jamão abafava o vinho e não deixava o aroma do vinho se esvanecer no ar. Então essa é uma outra história. Bom, contando essas versões para vocês, eu contei o básico de como poderia ter sido a invenção das tapas. Agora eu vou passar para a segunda parte com vocês. Vamos às tapas. Atualmente as tapas são porções servidas como aperitivo. Na Espanha é um consumo itinerante de tapas. Você vai passando de bar em bar, porque lá não é como aqui, que você chega num bar e passa a noite naquele bar. Lá não, você vai trocando de um para outro. E isso se chama ir de tapas. Então é ir tapeando, comendo num bar, bebendo, comendo no outro, bebendo. Agora, o que a gente precisa esclarecer, o que é cada um deles, o que é um tapa, o que é um pincho, montadito, bocadilho e assim por diante. Tapa é um tira-gosto que se serve de forma gratuita e acompanha uma bebida. Você chegou, pediu uma sangria, seu acompanhante pediu um vinho, vai vir um pratinho de tapas de forma gratuita. Esses tapas, eles têm uma composição única. Um tapa não é um montadito, não é um bocadilho. Um tapa são porções pequenas que você coloca de uma só vez na boca. Por exemplo, uma porção de tapas pode vir com azeitona, amendoim, tremoço. Isso é uma porção de tapas. Depois eu vou montar um prato para vocês verem uma porção uma mescla de tapas, tá?
Se as tapas estiver na carta, que aqui a gente chama de menu, pode ter, além da gratuidade, ela pode ter umas tapas diferenciadas, mais elaboradas dentro da carta. Então, daí você vai pagar por essas tapas. Temos também nas cartas os pinchos. Os pinchos é uma fatia de pão com cobertura e ela é presa por um palito. Geralmente você come um pincho em 2 bocadas. Não no sul da Espanha não acontece muito isso, mas em algumas regiões, que é mais tradicional, os pinchos são mais tradicionais, você vai pagar os pinchos pelo número de palitos que você tiver na sua mesa. Você pediu pincho de várias espécies, pediu pincho com cobertura de jamón, de queijo, de salame, e você vai guardando os palitos. No final você vai pagar pela quantidade de palitos. Nós temos os montaditos. Montaditos, o nome é bem explícito, é meia fatia de pão. Ele não vai levar cobertura, é só meio pão. Nele vai ser colocado, como o nome já diz, né? Jamón, queijo, ovo de codorna, pimentão vermelho. Monta-se e ele é servido desta forma, aberto. Depois nós temos os bocadilhos. Bocadilho é mais reforçado. É um pão aberto ao meio, em que se coloca jamón e queijo, ou só jamón. Lembrando que o tradicional, o bocadilho tradicional, ele não vem com manteiga, ele não se passa maionese, é só essa formatação. Para ficar um pouco melhor, algumas pessoas colocam algumas folhas verdes para incrementar um pouco mais, mas se você for pedir um bocadilho tradicional, vai ser isso. O pão com jamón e queijo ou só com jamón. Temos as raciones também. Daí são pratos maiores em que você pede uma tortilha, então vem uma tortilha inteira. Ou você pede meia raciones, vem meia tortilha, você pode agregar com batata brava. Então esses daí são pratos bem maiores já. E dentro da carta nós vamos ter os menus. O menu serve entrada, prato principal, a bebida, a sobremesa e o café. E aí está completo tudo que vocês podem achar dentro de uma carta. Agora, importante, antes de começar a montagem, eu vou explicar para vocês como é que tem que ser feito este molho de tomate. Esse molho de tomate não pode ser batido no liquidificador. Esse molho de tomate tem que ser ralado e é ele que vai cobrir o pão dos pinchos, às vezes do montadito, dependendo da composição. Ele é feito dessa forma. Pega-se um tomate, corta ao meio, tira toda a semente dele e aí começa a ralar. Você vai ralando o tomate, ralando, até que ele fique desse jeito aqui, ó. O resultado vai ser colocado para drenar. Então, ele vai ser colocado aqui, olha, para ser drenado. Isso aqui vocês podem deixar horas drenando. Depois de drenado, ele é colocado em algum lugar para temperar. Aí coloca-se azeite de oliva, sempre azeite de oliva espanhol. Ou se não tiver espanhol, mas um azeite de oliva de boa qualidade já resolve, né? Sal. Quem gosta, um pouquinho de pimenta. E aí eu vou misturar. Eu vou fazer rapidamente aqui, mas depois na casa de vocês, cada um faz do seu jeito e tempera a gosto. Então, o molho, para ser servido nesses pães, tem que ser desse jeito. Daí, o que a gente faz? Alho em cima desse pão, ou no caso do pincho, nós vamos esfregar o alho aqui, ó. Esfrega bem o alho, por isso é que o alho não vai aqui. Não é a mesma coisa. Esfrega-se o alho, coloca o molho, e aí sim é que você vai montar, fazer o seu montadito com aquilo que você escolheu colocar em cima.
Lembrando que o que você colocar, você vai colocar um palito para especificar que aquilo, o que é isso. Vamos para a última parte? Vamos fazer a elaboração das tapas. Vamos ver como é que a gente monta essas tapas. Então, nós estamos num bar espanhol e a gente já pediu um vinho, pediu uma sangria e agora eles vão trazer as tapas, que elas podem ser gratuitas, como eu já expliquei, ou não. Se ela for gratuita, ela pode vir uma porção só de azeitona, que é o mais comum, mas pode vir queijo, pode vir tremoço, aí é bem variado. Ou pode acontecer de vir um conjunto todo. Se vocês forem pedir pela carta, que é o menu, vocês podem pedir um combo. Então, nesse combo, você coloca todos esses elementos. E a gente aqui vai dar uma elaborada aqui, vai deixar mais bonitinho o prato, né? Vamos colocar um pouquinho de verde para quebrar um pouco desse branco aqui. E pronto. A gente tem pronto aqui um prato de tapas. Vamos ao próximo agora, que são os pinchos. Então, lembrando que pinchos vão ser aqueles que levam sempre o palito. Eu tenho alguns montados, mas eu vou montar um junto com vocês, tá bom? Então, eu tenho aqui o pão, um queijo, eu tenho uma tâmara, requeijão e o palito. E o verde para dar um contraste. Aqui eu tenho o queijo, pimentão vermelho, pimentão amarelo, salame e azeitona. Aqui eu tenho ramon, queijo, um ovo de codorna frito. Aqui o pão também, sempre à base de pão, com queijo, tomate e o palitinho aqui em cima, tá? Agora eu vou montar um para vocês ver como é que é. Vocês lembram que eu falei que sempre vocês vão ter que colocar alho, muito alho. Esfrega, esfrega, esfrega o alho. Coloca o molho por cima, né? Aí é só inventar. Aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu peguei um ramon, fiz um rolinho com ramon, coloquei um ovo de codorna. Podemos colocar mais um pedacinho de ramon aqui embaixo calçando. Fazemos outro rolinho de queijo. Intercalando aqui. Um tomate. Opa, escapou o queijo aqui. Um tomate e tá pronto. Aí é só colocar o palito em cima, certo? Então, aqui fica um outro pronto. Só ficou faltando o palito, mas vocês já sabem que tem que colocar um palito em cima para ele se caracterizar como um pincho. Vamos ao próximo. Aí a gente tem o montadito. Montadito vai ser esse aqui. O que acontece com o montadito? Ele tem uma sobreposição. Nós temos aqui embaixo o salame, eu tenho queijo, eu tenho o ramon, um ovo de codorna, eu tenho um pimentão vermelho e azeitona. Ele não leva tampa, ele é comido em 2 bocadas. Eu vou montar um com tortilha. Pronto, isso aqui já tá pronto. A gente só se coloca alguma coisa verde, se quiser, para dar um visual mais bonito. Mas nem é tão necessário. Basta que se tiver uma tortilha em cima, pronto, ele já está montado. Nesse caso, não há necessidade de se colocar ramon, de colocar queijo. A tortilha, geralmente, ela é servida como prato único. Então, temos aqui um montadito, sem tampa, comido em 2 bocadas. E vamos agora ao bocadilho. O bocadilho é um dos pratos mais tradicionais que tem na Espanha. Ele é servido desta forma aqui. Queijo prato, ou um queijo manchego, e o ramon. Esse daqui eu coloquei os 2, mas vocês podem ter um só. Lembrando que ele não vai manteiga, não vai nada aqui em cima. Ele é servido seco desse jeito mesmo, sem se acrescentar nada.
Esse aqui tá montado, mas eu vou montar mais um para vocês. Aqui vocês podem colocar à vontade, ele é assim mesmo. Então, a gente vai colocando queijo, queijo, queijo e queijo. Aí coloca Ramon e mais Ramon e mais. Esse é o típico de lá mesmo. Se você chegar lá e pede um desse aqui, que você vai estar, com certeza vai estar na Espanha. Olha. É bem farto. Olha, servido dessa forma, temos aqui um bocadinho. As rações, que eu comentei com vocês que ela pode ser feita de duas formas, né? Ela pode vir, você pode pedir uma tortilha inteira ou uma tortilha meia ração, que seria meia tortilha, e daí vocês pedem o complemento, meia tortilha com meio batata brava, aí fica a gosto. A batata, normalmente, ela não vem com a pimenta, ela é colocada depois, em cima do prato, é colocada uma pimenta ardida em cima, por isso é que ela se chama batata brava. Então, aqui nós temos meia ração de tortilha e meia ração de batata brava. Podemos dar uma enfeitadinha no prato. E assim a gente monta uma mesa com elementos principais da gastronomia espanhola, sempre com essa referência de tapas. E para finalizar, a gente toma um vinho em homenagem ao Café Tablao, que está nos proporcionando essa feira de abril para as alunas, para os amigos, ao Café Tablao, Feira de Sevilha. Obrigada.